Fala família BVM, tudo bem meus irmãos? Todos que estão assistindo agora. Pessoal, dia 29 de março, eu deixei para gravar esse vídeo hoje porque se passasse antes talvez esqueceria, né? Algumas pessoas me procuraram durante essa semana, falaram comigo, preocupadas por uma profecia aí que tem rondado as redes sociais, né? Não sobre o fim do mundo, mas que agora no dia 30, que é amanhã, pessoas estariam mortas pelas ruas, tantas coisas, o cavaleiro da morte estaria passando, né, para matar todos. E isso traz medo, isso traz dúvidas, né? E eu perguntei, pastor, se é verdade, é mentira? Pessoal, vou começar pelo basicão, o que os irmãos da igreja, da IBVM, sabem que é a maneira que eu penso. Eu já recebi várias profetadas, tá? Eis que te digo, varão, não sei das quantas, muita gente já foi falar comigo. Eu não tenho problema algum, tá, de receber profecias. Só que assim, se for de Deus, se cumpre. Se não for de Deus, é falso profeta. E a maioria foram falsos profetas. E quando as pessoas vêm trazer uma profecia para mim, a primeira coisa que eu falo é: pode profetizar, meu irmão. Se for mentira, você está sendo usado pelo diabo. Se for verdade, se é de Deus. E umas 2 vezes a pessoa segurou e não quis falar. Então, eu creio assim, irmãos, se for de Deus se cumpre, se não for, é falso profeta, ponto. Mas e aí, vamos lá. Só sobre profecias, sobre finais dos tempos, sobre coisa, tem um monte de coisa. Irmãos, em 2012 agora teve uma profecia de que o mundo ia se acabar, teve as profecias dos maias, teve profecia de Nostradamus, teve o bug do milênio 2000, né? Inclusive falar um versículo bíblico: a 2000 chegarás e de 2000 não passarás. Colocaram até esse versículo na Bíblia aí. Os mais antigos como eu, lembra quando passou o cometa Halley? O cometa Halley ia passar no mundo, ia ver através sem precisar usar telescópio, e diz que o Halley ia trazer a morte. E agora, 1980 e pouco, 88 eu acho que aconteceu. Gente, chegou ao cúmulo, eu estava pesquisando para fazer isso daqui, eu achei muito legal, um negócio que eu não sabia. Diz que teve uma profeta, uma grande profeta na cidade de Leeds, uma cidade inglesa. Sabe quem foi essa profeta? Isso daí aconteceu em 1806, era uma galinha. Os seus donos falavam que ela botava os ovos e nos ovos vinham escrito que o mundo ia acabar, tá? E aquilo causou uma polvorosa, as pessoas ficaram preocupadas até que descobriram que era uma fraude. Então desmascararam a galinha, ficaram com pena dela. E só para mostrar, irmãos, que sempre houve, sempre vai existir falsos profetas. Eu não estou dizendo que o que falaram que amanhã, no dia 30, seja uma falsa profecia, mas se não acontecer nada, se na cidade e nas ruas não tiver gente morta caída para tudo quanto é canto, se não acontecer, então significa que as pessoas que falaram isso são falsos profetas, sim, foram usadas pelo diabo, sim, tá? Sim, e eu quero deixar alguns textos para vocês. Isso não é de hoje, tá, irmãos? Isso não é de hoje, é coisa antiga. Em Jeremias, eu vou deixar os textos, até estou filmando assim para colocar aqui do lado aqui as referências, tá bom? Em Jeremias capítulo 23. Pois bem, tem 2 tipos de profecias. Tem a profecia de desgraça e profecia de prosperidade. Tem aquelas pessoas que só profecia coisas boas. E tem gente que só faz profecias de desgraça. Aqui foi o inverso. Tá? Jeremias estava numa época em que o povo estava cativo lá na Babilônia, e o que eles estavam querendo? Eles eram escravos, eles queriam sair de lá. E aí alguns falsos profetas, inclusive o tal de Anani, estavam falando: Deus vai libertar a gente, Deus vai dar um novo... Essas coisas que a turma fala hoje, sabe? É o ano da vitória, é o ano da mudança, é o ano disso, é o ano daquilo. Deus me revelou que a sua vida vai mudar, essas palhaçadas. Já tinha naquela época. E aí Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, não tem nada disso. O povo não vai sair do cativeiro, o povo vai ficar muitos anos aí, inclusive. E olha só, Jeremias capítulo 23, no versículo 16 e 17, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos
e que não vem da boca do Senhor. Olha que interessante, profetas que dão falsas esperanças, existe hoje também. O profeta que chega e fala que esse ano você vai ter o emprego que você queria, esse ano você vai ter os filhos que você queria, esse ano você vai fazer a viagem que você queria, esse ano vai ser falsas esperanças. E quando não acontece, o que a pessoa fala, esses falsos profetas? Eles falam que é você que não teve fé, fala que é você que não confiou, ou seja, se não deu errado, se não deu certo, a culpa é da pessoa, entende? Eles limpam a barra deles, mas são profetas que vendem falsas esperanças. Isso já aconteceu lá, olha lá, vai continuar o texto continua. Eles vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação de seus corações diz, vocês não sofrerão desgraça alguma, olha só, vocês terão paz. Vocês não, é o que Deus vai trazer paz. Interessante, irmãos, que, por exemplo, estamos vivendo numa época agora que todo mundo quer paz, e muitas pessoas profetizaram isso. Não, o ano passado, lembra? Puxa no YouTube, quantos pastores, quantas missionárias, pastoras falaram no ano passado que o Covid ia sair do Brasil o ano passado, em outubro, e continuou. Continuou, são pessoas que venderam falsas esperanças. Isso é falso profeta também. Lá, agora Jeremias 23, eu vou pular para o versículo 25 e 32. Olha que da hora isso daqui. Ouvi o que dizem os profetas. Aqui é Deus falando, tá? Deus falando, eu ouvi. E eles profetizam mentiras em meu nome. Olha só, dizendo, eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, olha só, declara Deus, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras, olha só, irresponsáveis, desviam meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo. Irmãos, falsos profetas não trazem benefício algum. Inclusive, são chamados por Deus de irresponsáveis. Certo? Então, pessoas que trazem profecias falsas, que sempre tem aquele, Deus está mostrando isso, eis que te digo, gente, se é de Deus se cumpre, se não for, essas pessoas têm que ser desmascaradas. Uma pessoa que deu uma falsa profecia hoje, amanhã não pode se transformar num profeta de Deus de uma hora para outra, então cuidado. Deus está dizendo, não chamei esses caras, eles estão falando, eu sonhei, e falam, mas olha que interessante, Deus fala assim, se você teve um sonho, fala que é um sonho, cara. Se é palavra minha, fala que é uma palavra minha. Então, muitas vezes, irmãos, alguns profetas, algumas profecias acontecem, eu vou destacar 3 pontos aqui, tá? Primeiro, por ingenuidade da pessoa. Eclesiastes capítulo 5, de 1 a 3, Eclesiastes diz assim, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a palavra vã. Olha que interessante, das muitas ocupações brotam sonhos. Aqui em Eclesiastes está falando de pessoas que iam ao santuário de Deus, ao templo de Deus. Então, quer dizer, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. E é interessante que ele fala que essa pessoa que vai ao santuário, de repente ela vai ouvir tanta coisa, ela vai se deixar levar por aquilo, e de muito ocupar a mente, ela pode sonhar com aquilo. E é o que acontece muitas vezes. Pessoas que vão nas igrejas, ouvem palavras sobre Apocalipse, sobre tanta coisa, isso cria uma histeria. Isso cria uma coisa que vai para o subconsciente, a pessoa sonha com isso, porque da muita ocupação vem os sonhos,
E ela transforma esse sonho numa profecia de Deus. É o que Deus já falou para Jeremias, lembra? Os falsos profetas dizem que sonharam e falam que era de Deus, e não foi Deus que deu essa profecia. Então temos que distinguir o que é sonho e o que é profecia. Ai, pastor, sonhei com cobra. Ah, sonhei com cobra, cobra é traição. E falaram, ah, pastor, sonhei com sapo, e sapo é um príncipe. Então quer dizer que Deus vai me dar um príncipe da minha vida. Gente, sonho é sonho. Profecia é profecia. Pastor, mas Deus fala através de sonho? Fala. Aí você vai entrar com a questão de pedir a Deus discernimento. Eu prefiro crer no que a palavra diz. Eu não me preocupo com sonhos. Eu não me preocupo com nada. O que a palavra diz, a última palavra é de Deus. Agora, se você diz que se você sonhou é palavra de Deus, é uma responsabilidade tua com Deus. Perfeito? Tranquilo. Outro motivo, o que leva muitos falsos profetas a agirem. Primeiro, nós vimos a ingenuidade. Tem pessoas que são ingênuas. Vão nas igrejas, ouvem coisas, acabam ficando muito mexidas com aquilo. E aí o emocional delas à noite transmite, elas sonham e acabam falando. E fala que é a palavra de Deus. E não é. É sonho. Certo? A segunda coisa é porque as pessoas são mentirosas. Deuteronômio, capítulo 18, 21, 22, diz assim: mas vocês perguntam a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Olha lá, como, né? Pastor, como que a gente vai saber se essa mensagem é de Deus ou não é? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem de Deus. Aquele profeta falou com presunção e não tenham medo dele. Ah, que fantástico. Irmãos, Deuteronômio, antigo pra caramba. Já tinham falsos profetas que queriam passar esse ar de falsa espiritualidade. Isso é mais um problema. Muitas pessoas falam, Deus me revelou, Deus me mostrou. Sabe por quê? Por vaidade. Para mostrar um ar de que elas são muito mais chegadas a Deus do que os simples mortais. Irmãos, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus nunca falou comigo através de sonhos. Deus se revelou comigo através da palavra de outras maneiras. Não significa que eu sou menos espiritual ou mais espiritual. Não significa. E essas pessoas que às vezes passam esse ar de profetas, eis que te digo isso e aquilo, eles querem ter o controle das pessoas. E Deus fala que não tenham medo deles. Não tenha medo deles. São falsos profetas, certo? E mais um ponto, o último que eu quero distinguir aqui é por causa da ambição. Às vezes a ambição faz com que eles ajam dessa maneira. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. 2 Pedro, já é o Novo Testamento, vai dizer assim: no passado surgiram falsos profetas. Olha, Pedro já falando que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Gente, olha só, poder, cobiça e criar histórias. É o que os falsos profetas fazem. Eles passam o ar de espirituais. Deus me mostrou isso, eu vejo um anjo aqui, eu vejo... Aí você fala, nossa, cara, esse cara é muito chegado com Deus. Cobiça, ambição, arranca dinheiro do povo, arranca isso, arranca aquilo, mas a Bíblia diz que a destruição deles está próxima. E essas pessoas exploram as pessoas. É o que está lendo. 2 Pedro 2, no versículo 3. Eles exploram as pessoas, tirando dinheiro, tirando a dignidade. É por isso que existem os falsos profetas. Mas pastor, e aí, o que a gente faz? Como que a gente nos portamos perante esse tempo todo? E aí para vocês, família BVM, 2 Timóteo, versículo 4, de 1 a 5. Paulo dizendo para Timóteo, dando conselhos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos,
segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente seu ministério. Palavra de Deus para nós, irmãos. Nesse tempo em que as pessoas estão querendo buscar coisas que agradem aos corações, ou a vaidade, temos que ser sóbrios. Pé no chão, tá? Pé no chão. Vamos esquecer os mitos, vamos deixar essas bobeiras de lado, tá? Vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos evangelizar, vamos levar luz, vamos levar a palavra de esperança e vamos deixar essas bobeiradas para trás. Tá bom, gente? Sei que mexe muito, mas fiquem em paz. O que é de Deus se cumpre, o que não for de Deus não se cumprirá. Tá bom? Espero que tenha abençoado. Desculpa o tempo aí, é que vai estender um pouquinho mais, as referências estão aí. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Se eu puder ajudar, estamos juntos. Tá bom, gente? Mas olha, até o final do ano vai aparecer mais uns 4, 5 profecias dessa daí, tá bom? Fique em paz. Lembra, até o da galinha já fizeram, daqui a pouco vai aparecer profecia de várias outras coisas. Fique em paz. Importante, se nós estivermos a certeza da salvação, na hora que a gente morrer, a gente vai para o céu. Então, o morrer é ganho. Enquanto estamos vivos, vamos continuar firmes no propósito de Deus, que é evangelizar e levar a esperança às pessoas, tá bom? Beijão para vocês, amo vocês demais. E tem novidade vindo aí, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, tá? Beijo, tchau.